Família, sem dúvida nenhuma, esse é o assunto do momento. O tal OVNI, né? O objeto voador não identificado, abatido aí pelos Estados Unidos, e que muitas pessoas estão falando de extraterrestre, nave, etc. Como eu sempre digo aqui para vocês, isso é uma possibilidade, sempre pode ser. Mas existe, quando o assunto é seres espaciais e etc., existe uma forçação de barra do sistema para que a gente acredite nisso. O que foi financiado de filmes, o que a própria mídia tem dado espaço para falar dessas teorias, até casos estranhos eles mesmos fazem questão de entrevistar os ufólogos, dão credibilidade, não ficam ridicularizando como fazem com outros assuntos. Então quando eu vejo essa movimentação da mídia, eu realmente fico receoso de acreditar em qualquer tipo de OVNI abatido e esse tipo de coisa. Não que seja impossível de existir, mas acho, meus irmãos, que até o próprio sistema esteja em seus planos uma invasão alienígena, um contato com esses seres para tentar mudar aí a forma como as pessoas veem a própria vida. Eu acredito que isso vai acontecer. O próprio projeto Bluebeam Beam, se de fato existe, ele foi criado com esse fim, com esse intuito, né? Então, principalmente nesse caso agora, que a gente está bem perto, infelizmente, de uma terceira treta mundial, e mais, eu li uma matéria agora há pouco, onde a China, né, está convocando lá os seus cidadãos, até as mulheres estão incluindo para lutar no exército. Tá certo que eles estão tendo a sua treta particular, que eu prefiro nem entrar nesse assunto, até para não sofrer restrição aqui, assim como acontece também lá com aquele país do Zangief, você sabe, está em luta até agora. E eu já disse para vocês que aquilo ali é como se fosse um game de um Street Fighter, um jogo de luta, um jogo de tiro, onde você e seu rival escolhem o cenário onde vão lutar. Aquele país que está sendo hoje o palco para isso, ele é na verdade como se fosse um stage, um cenário onde se faz a batalha. A treta já é global, a verdade é essa, meus irmãos. Eles mandam tanques, eles mandam armamento, eles mandam homens, e a imprensa só não coloca da forma como realmente está acontecendo. A matéria do nosso irmão Rainer Stigmiller, ele manda aqui o verdadeiro dossiê de matérias. Ela vai nos ajudar a entender esse ponto de vista, meus irmãos, porque veja bem, nada como conhecer o passado para entender o presente. Há poucos dias atrás, saiu uma matéria dizendo o seguinte, que a China avistou objeto voador não identificado e irá abatê-lo, diz imprensa local. É uma matéria do G1. A aparição de dispositivos voadores mobilizou as forças aéreas dos Estados Unidos e do Canadá nos últimos dias e gerou uma crise diplomática. Veja a cronologia. Então vamos ver aqui essa cronologia, né? As autoridades da província de Shandong, no leste da China, anunciaram neste domingo, ou seja, dia 12, que avistaram um objeto não identificado sobrevoando o mar perto da cidade costeira de Rizal. Segundo a imprensa local, ele será derrubado a qualquer momento, que não havia ocorrido até a última atualização da reportagem. Pescadores da região foram avisados por meio de mensagens para se manterem seguros. A aparição dos objetos voadores mobilizou as forças aéreas dos Estados Unidos e do Canadá nos últimos dias. Será que é por causa mesmo só desse objeto? Em pouco mais de uma semana, os dois países localizaram e abateram 3 dispositivos. Apenas um deles foi identificado até agora, que era um balão. Foi o estopim de uma crise diplomática. O governo dos Estados Unidos acusou a China de ter enviado esse balão para espionar o território norte-americano. O país asiático negou, alegando que era apenas uma operação com fins científicos para fazer pesquisas meteorológicas. Engraçado, família, mais uma vez eu lembro aqui dos satélites, né? Eles dizem que cada país desse tem uma quantidade absurda, né? Essas potências aí, como China e Estados Unidos, tem uma quantidade absurda de satélites aqui voltada para o nosso planeta. Mas na hora de fazer uma espionagem, os caras precisam de um balão meteorológico. Tem que rir, família. Embora o assunto seja sério, é uma piada, né? Que a massa, que eles mesmos chamam de gado, não pare para pensar nisso. E ridicularize as pessoas que param para pensar e dizem, olha, não está errado não. Cadê os milhares de satélites apontados aqui para o nosso planeta, espionando e tal? Por que eles não pegam a informação deles mesmos? Precisa mandar um balãozinho velho desse pra lá pra poder fazer o serviço. É estranho, família, ou não? Então veja, vamos para a ordem dos fatos. Quinta-feira, dia 2 de fevereiro, aconteceu o balão chinês. O primeiro objeto voador a ser identificado pela Força Aérea Norte-Americana foi um balão, uma estrutura com a parte superior branca e um aparato tecnológico acoplado na parte de baixo. Segundo o Pentágono, né, que é a sede da defesa dos Estados Unidos. Eles informou isso na quinta-feira, dia 2, tá certo, família? Por isso que é preciso a gente conhecer o que é que houve antes, pra gente entender. E segundo eles, né, nessa informação, eles disseram que esse artefato estava sobrevoando o estado de Montana, mas teria adentrado o país pelo Alasca e já estaria em território norte-americano há alguns dias, sendo monitorado pela aeronáutica.
O objeto foi abatido 2 dias após o comunicado do Pentágono, no sábado, dia 4, e gerou a crise diplomática entre Estados Unidos e China, que gerou essas acusações. Então, qual foi a resposta da China? Assim que os Estados Unidos identificaram o balão em seu espaço aéreo, a China afirmou que ele não passava de um aparato tecnológico usado para pesquisas meteorológicas e que havia sido desviado de sua rota pelos ventos e teria viajado assim até o território americano, enquanto o governo norte-americano acusou a China de ter usado o balão para espionagem. Representantes do gigante asiático alegaram que o artefato teria fins científicos e expressaram forte insatisfação e protestos contra o uso da força pelos Estados Unidos para atacar aeronaves civis não tripuladas. Aí, o que é que esses destroços mostraram? Os Estados Unidos divulgaram as imagens dos destroços e eles disseram que puderam estudar o balão e seus equipamentos, o que foi valioso, chegou a dizer um oficial do Pentágono. Segundo o Departamento dos Estados Unidos, o balão era claramente para a vigilância de inteligência e era inconsistente com o equipamento encontrado dos balões meteorológicos. Tinha múltiplas antenas para incluir uma matriz, provavelmente capaz de coletar e geocalizar comunicações, afirmou o departamento em nota oficial. Então você sabe, né, família? É dos dois lados que tá rolando. Eles iam mandar um balãozinho assim, ia se perder justamente numa época dessa, né? Esse balão aqui, tem um pouquinho de informação sobre ele. Ele usa gás hélio ou hidrogênio, o que é mais leve do que o ar. Instrumentos podem incluir câmeras, radar, sensores, né? Aqui eles estão explicando como é mais ou menos esses balões. E aí a gente avança para sexta-feira, dia 10 de fevereiro, e tem esse OVNI, né? O objeto voador não identificado. A segunda aparição também aconteceu nos Estados Unidos, no estado do Alasca. O objeto foi derrubado pelas Forças Armadas norte-americanas por ordem do presidente Joe Biden. Nesse caso, no entanto, ainda não houve uma confirmação oficial sobre qual seria o objeto ou sobre a sua origem. O que se sabe é que o artefato voava a uma altitude que o tornava uma ameaça potencial para aeronaves civis. Aí o desdobro é esse, né, família? E aí, pulamos aqui para sábado, né? Eles não deram muitos detalhes desse caso e já ficou mais em oculto. Quando foi sábado, agora dia 11 de fevereiro, foi o OVNI em Yukon, no Canadá. Essa última aparição foi no território vizinho ao Alasca. Nesse caso, a ordem de derrubada do objeto foi dada pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Nas palavras dele, ordenei a derrubada de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo canadense, anunciou Justin, sem dar mais detalhes sobre o objeto ou sua trajetória. O premier afirmou apenas que conversou com o presidente norte-americano, Joe Biden, e assegurou que as Forças Armadas canadenses atuarão para recuperar os destroços do aparato para analisá-los. Então veja que o moído é grande, família. Aqui a gente já pula para outra matéria, onde fala da derrubada do terceiro objeto, também enviada pelo nosso irmão Rainer. E essa matéria é bem recente, de hoje mesmo que eu estou fazendo esse vídeo, 12 de 2 de 2023. E ela diz o seguinte, ó, que eles derrubaram de fato neste domingo, dia 12, na região do Lago Huron, perto da fronteira entre Estados Unidos e o Canadá. Então, família, esse mês aqui de fevereiro está sendo uma treta gigantesca, né? E é isso que dá medo. Porque de fato, família, está acontecendo alguma coisa muito grande, está tendo um utensílio, uma desavença na implementação dessa nova ordem. É engraçado que tem pessoas que olham para um dos lados e dizem, não, mas esse lado aí deve ser a resistência. Na verdade, acredito que Deus está agindo, causando grande confusão entre eles, mas você vê que todos eles querem uma nova ordem. Todos eles. Agora existem alguns conceitos que cada um quer fazer de um jeito, e a treta está sendo por isso, mas que ambos querem. Então é por isso que eu não vejo nenhum como mocinho, família, nesse momento, até agora. Mas veja que isso aqui pode gerar mesmo uma treta, e das grandes, meus irmãos. E eu acredito que a humanidade nunca esteve tão perto disso como agora. Essa é a verdade, olha só. Essa é a quarta interceptação desse tipo por caças americanos neste mês. A informação inicial foi dada pelo deputado Jack Bergman, do estado de Michigan. Ele disse no Twitter que os militares desativaram outro objeto sobre o Lago Huron. Agradeço a ação decisiva de nossos pilotos de caça. Autoridades do governo confirmam a ação para agências Reuters. Aí aqui a gente tem um mapinha, né, mais ou menos onde aconteceu. E aí, resumindo aqui para vocês, família. Sempre que se trata de algum objeto voador que a gente não sabe realmente o que se nota, o que a gente percebe, não é que ele seja abatido. Muito pelo contrário, é que as aeronaves que nós temos, a nossa máxima tecnologia, é abatida facilmente. Porque não interessa se a pessoa acredita em ET ou não se trata disso. Mas os objetos voadores que ninguém consegue identificar, eles existem. Isso é um ponto, isso é um fato. Então, eles existem, existe. Agora, o que é que é discutido.
e que coisas estranhas começam a acontecer ao redor dele, isso é fato. E se realmente fosse esse o caso, de ser um desses objetos, pelo menos 3 objetos aí, pode ter certeza que essas aeronaves teriam levado a pior. Mas não é esse o caso. O caso aqui, meus irmãos, é que a gente está de fato muito perto de uma terceira treta mundial. As coisas não estão saindo como eles queriam, os países cada vez mais se endividam e está chegando a hora de ter o grande reset. Eu nem duvido, família, que eles estejam até unidos nessa causa. Porque a gente precisa entender uma coisa. Se você está acompanhando o canal, você está vendo cada vez mais empresas fechando, você está vendo cada vez mais as empresas que ainda permanecem se modernizando, criando autonomia, até em serviços que a própria prefeitura na sua cidade realizava, hoje ela usa muito menos mão de obra humana. Isso é um avanço tecnológico. A mesma coisa acontece em shoppings, em lojas, você já vê desde a portaria. Cancelas eletrônicas ao invés de pessoas ali trabalhando. Não foi tomado qualquer cuidado em taxar essa tecnologia, como fazem com você, por exemplo, quando se muda para um bairro melhor, quando compra um carro melhor, uma casa melhor, enfim. Foi permitindo que isso fosse instalado e substituísse a mão de obra humana. Então hoje já é possível observar na nossa realidade que essas pessoas não têm onde mais se encaixar. Elas não são mais necessárias, não têm utilidade para a nova civilização. É mais ou menos o que a gente viu naquele filme O Preço do Amanhã. As pessoas não morriam mais, a tecnologia avançou demais, mas aí foi inventado um tipo de pulseira, um dispositivo, que para elas continuarem vivendo, elas precisavam trabalhar e dessa forma ganhar os seus minutos de vida. Já que não existia mais doença, problemas de saúde para ceifar a vida de ninguém. Então o próprio sistema ceifava caso a pessoa não tivesse utilidade na sociedade. Aí eu pergunto a você, meu irmão, do jeito que a coisa está avançando, devido a todos os sinais que você viu, que inclusive são apocalípticos, a Bíblia falou sobre tudo isso. Nós veríamos grandes sinais no céu, na terra, no mar. Nós viríamos ouvir falar de tretas e rumores de tretas, e é exatamente isso que você está vendo. Eu tenho plena certeza que o que a gente está vendo aqui não é nave alienígena, não é nada desse tipo como muitas pessoas esperam, né, que realmente sejam. Eu até torceria para que fosse de fato isso. Mas o que parece mesmo aqui, família, é uma intensificação da treta. São como cães nesse momento, rangendo os dentes uns para os outros. Não sei se tudo combinado para gerarem mesmo essa treta e eliminar boa parte da população, ou se isso é simplesmente um desacordo em várias pautas. Então a gente vai continuar acompanhando aqui. Eu peço que você deixe o seu like, que você mostre esse vídeo para mais pessoas, e a gente volta, meus irmãos, com mais um vídeo às 5h45, e eu conto com a tua presença aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos.